O projeto do Corpo Raiz surgiu a partir do encontro do Ponto de Cultura Dança Vida com o músico e violeiro Ivan Vilela, através do Prêmio Funarte Residência Artística e Interações Estéticas. O projeto teve como objetivo a troca de experiências e conhecimentos que resultaria na composição da música para uma peça de dança contemporânea, que seria montada posteriormente para a companhia Dança Vida. A ideia inicial foi a de promover um espaço de criação conjunta no ponto de encontro entre o tradicional e o contemporâneo, entre o rural e o urbano, entre o passado e o presente, e através deste encontro explorar possibilidades de movimentação das raízes em corpos contemporâneos dos jovens bailarinos do Ponto de Cultura. Durante 4 meses, o violeiro Ivan Vilela, acompanhado pelo músico assistente Anderson Batista, trabalhou em encontros quinzenais com o elenco da companhia Dança Vida na pesquisa para a composição da música. Este processo ocorreu juntamente com a pesquisa cênica e a criação do espetáculo, através do trabalho de Paula Vital Reis, diretora artística da companhia Dança Vida. O trabalho foi composto por 3 grandes etapas. Em um primeiro momento, Ivan apresentou elementos e facilitou o acesso do conhecimento mais profundo da cultura caipira aos jovens bailarinos, contando causos, apresentando ritmos, diferentes instrumentos e contando sobre as origens e a história da música de raiz no Brasil. Depois, a ideia foi estabelecer um vínculo de sua cultura jovem urbana com a cultura de seus antepassados, a maioria migrantes caipiras, e por fim, foi mostrar a força da revalorização e revitalização das culturas locais. Na segunda etapa, foram realizadas várias estratégias de pesquisa com os bailarinos da companhia. Foram feitas entrevistas para um levantamento histórico das suas origens e de suas raízes. Foram realizadas pesquisas de campo com agendamento de passeios à roça e a manifestações populares da região, com o objetivo de trazer o jovem bailarino para um contexto do qual ele já fez parte. Pesquisas de movimento realizada em fontes primárias através do contato com mestres da cultura popular e de danças tradicionais, tais como a congada, a catira, a folia de reis e o samba de lenço, ou batuque mineiro. Foram realizados oficinas e workshops de catira e folia de reis, oficina de Moçambique, congado e corta-jaca, com os mestres Edson Alves e Silvio de Oliveira. No terceiro momento, após familiarizar os bailarinos com a sonoridade da viola caipira, Ivan Vilela passou a improvisar com o músico Anderson Batista, seguindo as paisagens internas expressas pelos bailarinos. A partir desta interação e da observação de como as raízes se movimentam no corpo contemporâneo dos jovens, é que os músicos foram desenhando uma paisagem sonora para envolver e dar contorno à movimentação expressiva emergente. Este encontro do universo caipira com o urbano é que guiou o caminho da composição da música e da criação de todo o espetáculo. À medida que os músicos executavam para os bailarinos as composições que já estavam prontas e que iriam fazer parte do CD do espetáculo, não era preciso anunciar o tema ou o nome da música. Aconteceu uma sinergia contagiante e, instantaneamente, os intérpretes passavam a realizar movimentos muito coerentes com a proposta musical. Só ao final de cada improvisação coreográfica e dos depoimentos dos intérpretes é que era dito o tema ou o título da música. Um dos jovens bailarinos, ao final do tema Terra, sem saber qual era o tema proposto, disse que enquanto se movimentava, teve vontade de ir para o mato e dançar descalço na terra. O mesmo aconteceu quando o Ivan tocou para eles o tema que remete a elementos referentes ao sagrado. É uma música que mais tarde foi intitulada como Mistério.
No momento em que Ivan tocava para o grupo, este foi se recolhendo e terminou unido em uma atitude de acolhimento e reverência, aprendendo esta energia de interiorização da religiosidade. Foi uma experiência muito rica e que confirmou que estávamos no caminho desejado e que havíamos alcançado a consistência e o aprofundamento esperado com a realização do projeto. Dessa forma, a criação do espetáculo explorou fontes orgânicas de atuação, onde cada bailarino, criador e intérprete foi construindo o seu próprio corpo caboclo, expressando a sua relação com a natureza, com o universo mítico caipira e com a religiosidade. A concepção cênica e a essência do processo de criação do espetáculo se apoiaram não só na busca intuitiva, estudos e pesquisas da criadora Paula Vital Reis, mas também nas imagens internas dos participantes, expressas durante laboratórios, vivências e pesquisas de campo. Nela, salienta-se o seu caráter experimental, em uma aprendizagem e criação construída durante os ensaios e no contato direto com os intérpretes. Mais tarde, com a composição da música finalizada e o roteiro do balé definido, foi trabalhado o aprofundamento da pesquisa corporal cênica para o amadurecimento das sequências coreográficas que foram desenvolvidas por 3 coreógrafos, Bruno Oliveira, Fernanda Monteiro e Paula Vital Reis. Com isso, deu-se o encadeamento das cenas junto com a criação do cenário e do figurino. O espetáculo na fase de ensaios e definição dramática das cenas teve a assessoria artística da pesquisadora Helena Bastos. Para a criação da cenografia, foi convidado para este projeto o designer Marcelo Rosenbaum, pela afinidade artística em trabalhos anteriores. Logo na primeira reunião para a apresentação da concepção do espetáculo, Marcelo já conseguia visualizar a peça cênica principal, a figura de uma grande mãe. Desta forma, Paula mostrou a ele a ideia da presença de uma mulher mais velha no palco, representando inicialmente a Mãe Terra, que concede os fios que iriam tecer os corpos caboclos, e ao final simbolizaria a árvore da vida. Marcelo imediatamente a viu como elemento cênico central, como uma grande saia raiz. A sintonia foi imediata e o trabalho fluiu de uma maneira muito harmônica. Interpretando a Mãe e a Árvore da Vida, o projeto teve a participação especial da senhora Nilva Murta de Oliveira. No desenvolvimento dos figurinos, o projeto contou com o talento da bailarina e multiartista Thelma Bonavita, que atuou com a consultoria da estilista Carla Girotto. O resultado foi um figurino que revela a simplicidade do homem do campo e a elegância e as riquezas advindas desta simplicidade. Durante o processo de criação da música e do roteiro, o projeto teve a presença do artista plástico e designer Fernando Vilela, que realizou pesquisas para a criação da capa e encarte do CD, além de desenvolver a identidade simbólica do espetáculo, que mais tarde foi retrabalhada e organizada pelo designer gráfico Nene Almeida. O registro audiovisual do processo e dos espetáculos foi realizado pela Atômica Filmes e pela MBB Movie Pictures. A Bandeira. Como o projeto faz uma leitura contemporânea de práticas tradicionais, pensamos em uma maneira de fazer circular uma bandeira, como circula a bandeira do divino, mas de uma maneira que pudesse ser atual e vir de encontro ao homem contemporâneo, utilizando as redes sociais. As bandeiras
e expressam de forma imediata as grandes aspirações e valores das comunidades que representam. Por isso, nos ensaios e nos últimos preparativos para a estreia, o trabalho de divulgação do espetáculo incluiu uma votação realizada via Facebook, para levantarmos quais as maiores aspirações da comunidade no momento próximo à estreia do espetáculo. Foram colocados em votação alguns valores e sentimentos humanos como paz, solidariedade, compaixão, comprometimento, consciência e amor. E daí foi questionado o que andava mais em falta na sociedade atual. A resposta foi o amor. Então, a cada apresentação do espetáculo, a bandeira Amor sai em circulação, passa por algumas casas e depois de um tempo retorna para o projeto Dança Vida, até sair novamente em circulação, assim como acontece com as bandeiras tradicionais do Divino e Folia de Reis. O Dança Vida sempre buscou construir, a partir de suas produções cênicas, uma ética universalmente compartilhada em que valores humanos universais podem ser reconhecidos como indispensáveis e também ser preservados através da manifestação artística e cultural. No processo de criação do espetáculo do Corpo à Raiz, foram explorados os conteúdos expressos pelos jovens em dinâmicas expressivas, utilizando conteúdos das tradições da cultura brasileira. O objetivo foi trabalhar com os jovens a consciência do que é permanente dentro da impermanência dos movimentos da vida. Pois o que é tradicional tem permanência, porque continua fazendo pontes para além do sentido imediato, especialmente na atual sociedade imediatista e instantânea. A realização de um trabalho de inclusão sociocultural ajudou a compreender que uma ação cultural e educativa para a juventude será mais contemporânea quanto maior for a sua capacidade de estabelecer diálogo e conexões entre a tradição, a modernidade e a atualidade. Através de uma criação que integra linguagens tradicionais e contemporâneas, do Corpo à Raiz foi criado também para ajudar a preservar um patrimônio imaterial das culturas de raiz. Quando este patrimônio está registrado na memória corporal e afetiva do sujeito, esta é a maneira mais efetiva de preservá-lo e de repassar o seu conteúdo. O registro afetivo não se perde e se multiplica durante as apresentações do espetáculo em um encontro na emoção compartilhada com o público. Primeiro, houve o espaço para que os jovens bailarinos pudessem identificar e sentir as heranças culturais rurais e avaliar o sentido e o quanto estas estavam incluídas ou não em sua vida contemporânea. O projeto do Corpo à Raiz nos leva ao encontro com a nossa própria humanidade, nos leva à origem comum de todos, nos colocando em conexão com as forças psíquicas primitivas que movem o corpo, sustentam a vida e nos enraizam no presente. O Divino Espírito Santo, que seja sempre louvado na bandeira em todo canto, nas fitas e no bordado, o Divino Espírito